Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 8ª lição do trimestre, o culto cristão e a ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11. Texto áureo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Verdade prática nos fala que a Santa Ceia é um memorial que celebra a vida, morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. Leitura bíblica para estudo, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 34. Vamos então para o comentário da lição, mas antes, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e irmãos em Cristo, espalhe a boa semente aos corações e deixe também o seu comentário do que você achou mais interessante nessa lição, alguma dúvida, algum questionamento que você queira que nós, na medida do possível, possamos esclarecer, e vamos adiante no estudo da Palavra de Deus. Passemos então à introdução do comentário. 3 problemas principais surgiram na igreja, no caso a igreja de Corinto, em relação ao culto, ou seja, a liturgia da igreja nos cultos e reuniões. A posição da mulher era o primeiro problema. Segundo, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. E terceiro, o uso correto dos dons espirituais. Paulo se ocupa desses assuntos nos capítulos 11, 12, 13 a 14. Os 2 primeiros problemas, a posição da mulher na igreja e a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada, são tratados no capítulo 11. No primeiro tópico da lição, o uso do véu. As religiões refletiam o distorcido conceito da época de que as mulheres eram inferiores aos homens. Portanto, elas não precisavam participar do culto, elas não precisavam de religião. Esse era o plano de fundo cultural da época em que Paulo chega a Corinto. No entanto, esse bandeirante, esse missionário do reino de Deus, chegou com uma mensagem nova, as boas novas, que é isso que significa a palavra evangelho, significa boas novas. Ou seja, ele veio trazendo uma nova perspectiva para as mulheres. E o que diziam essas boas novas?
trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. O Evangelho do Reino dos Céus, pregado por Jesus, resgatou o valor e a dignidade da mulher. O primeiro tópico nos fala sobre os extremos que devem ser evitados. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse capítulo começa com um elogio de Paulo à igreja e o convite para que o imitassem na sua conduta, no seu modo de viver, assim como ele, Paulo, fazia isso com relação a Cristo. Bom, mas que tradição é essa que Paulo fala nesse trecho, os versículos 1 a 3? Era o ensino que Paulo havia recebido de Deus, transmitido à igreja de forma oral, de forma verbal, e eles haviam guardado e observado esse ensino. O que acontecia com as mulheres de Corinto quando elas receberam as boas novas do Evangelho? Algumas mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo a outro. Que extremo era esse? Elas recebiam muito desprezo, eram desconsideradas nas reuniões evangélicas, nas reuniões religiosas. E aí elas passam para um outro extremo, a quebra abrupta de alguns paradigmas culturais. Desse modo, elas provocavam desordem no culto, ou seja, elas queriam ter olha só a palavra, protagonismo feminino que não era o adequado. Veja-se, portanto, que elas não conseguiam alcançar um ponto de equilíbrio. Elas saíram de um estado em que não eram consideradas na religião para uma outra situação em que elas queriam ter a primazia na religião, queriam ser a cabeça, queriam ser as líderes, queriam liderar o culto, ter a última palavra, e isso não era bom. E uma dessas providências era a abolição do uso do véu. Isso elas estavam querendo fazer. Paulo, porém, as exorta, dizendo que se elas orarem, profetizarem sem o véu, estariam se desonrando. Se fossem casadas, estariam desonrando os próprios maridos. O que Paulo está dizendo é, o Evangelho, ele não é uma permissão para você romper com os paradigmas culturais e sociais de uma maneira que venha a causar escândalo para o Evangelho. O momento central da cerimônia de casamento romana era colocar o véu sobre a noiva. O véu indicava que aquela mulher era casada. Então, diferente do que nós vemos muitas vezes nas produções de Hollywood, das mídias, com mulheres com os seus cabelos soltos, isso apenas acontecia com as mulheres solteiras, de má fama, de baixa posição social. As mulheres casadas, ou pelo menos comprometidas, noivas, elas andavam com a sua cabeça coberta com o véu. Cortar o cabelo era uma punição que anunciava publicamente que aquela mulher era adúltera, ou então mulheres ligadas à prática da prostituição. Veja que esse era o costume daquela época. Não significa que nós devemos pegar esse costume daquela época e transplantar na íntegra para hoje. Hoje nós temos outros costumes que continuam servindo como indicadores sociais das mulheres que têm uma boa posição, têm um alto status social, são casadas ou solteiras ou compromissadas. Hoje nós temos outros sinais indicadores. Nós não precisamos pegar os sinais daquela época e transplantar para os dias de hoje, como alguém apressadamente pode querer pensar. Com isso, Paulo queria trazer a lição que a fé cristã inclui uma vida de obediência. E a maneira pela qual a fé se manifesta no mundo é através do exemplo, do amor, da decência e da ordem na igreja. Portanto, se aquelas mulheres estavam querendo quebrar os paradigmas sociais, quebrar os tabus da época, digamos assim, elas estavam trazendo escândalo ao evangelho, estavam trazendo vergonha para si mesmas e seus maridos. Portanto, veja aí esta advertência de Paulo como uma advertência para todos nós, não apenas as mulheres. As pessoas às vezes vêm a Cristo, recebem-no como Senhor e Salvador e acham que isso é uma autorização para que elas possam fazer o que bem entenderem. Jesus me libertou, agora eu não estou mais preso às amarras culturais, sociais, eu sou livre em Jesus, posso fazer o que bem me der na cabeça. Não é bem assim. Lembremos da lição passada e da retrasada sobre a questão dos alimentos, dos ídolos, da liberdade cristã. Paulo ensina muito sobre isso, até que ponto a nossa liberdade tem limites. Ela não é absoluta. Ela é absoluta em Cristo, mas em relação ao mundo, ela tem limites também.
que devem ser observados. E isso, nesta lição, é uma continuação do que foi visto nas lições anteriores, só que agora especificamente voltado às mulheres. Segundo item do primeiro tópico, homem e mulher. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. O que Paulo está trazendo, esta verdade que Deus traz através do apóstolo? Homens e mulheres precisam um do outro. Apesar das diferenças de funções, um é necessário ao outro. O homem surge na relação como provedor, como procriador e como protetor. Os 3 P's que se relacionam ao homem, ao macho. A mulher, ela surge para trazer o quê? O cuidado, o amor, o carinho, a feminilidade, que é necessário para contrabalançar, para deixar em equilíbrio a balança do casal. Na Grécia, as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas. É esse o primeiro ponto que tem que ser observado. Então, devido a essa semelhança na vestimenta de homens e mulheres, a cobertura da cabeça, ou seja, o véu, era algo que distinguia as mulheres dos homens. Toda mulher honrada usava o véu. Nenhuma mulher honesta, ou seja, de boa fama, ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. As profetas pagãs do mundo greco-romano exerciam seu ofício sem o véu, com as cabeças descobertas e os cabelos desgrenhados, não penteados, soltos. Então, o que Paulo está dizendo? Quando vocês, mulheres, oram ou profetizam sem o véu, vocês estão se comportando como uma dessas profetas pagãs, como uma dessas médiums daquela época, que muitas vezes, sob o efeito de drogas, de folhagens e outras substâncias entorpecentes, supostamente traziam mensagens dos deuses aos homens. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não deixem de usar o véu, caso contrário, vocês ficarão semelhantes a essas profetas pagãs. O apóstolo Paulo, com isso, mostra o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã e nos mostra também uma ordem no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele não é uma bagunça, ele tem uma hierarquia. Qual é essa hierarquia? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, homem. Em terceiro lugar, mulher. A submissão da mulher ao homem, que tanto escândalo causa hoje em dia nas hostes progressistas, feministas, não é uma questão de superioridade do homem. Não é uma questão de inferioridade da mulher. É uma questão de respeito e também de autoridade. Assim como numa tropa militar funciona a hierarquia e a disciplina. O general e o soldado, ambos são seres humanos. Ambos são pessoas que têm uma mesma vivência, uma mesma carreira militar, mas a submissão do soldado ao seu comandante, ao seu general, é algo necessário àquela tropa. Caso contrário, se cada um for tomar a sua própria decisão, não há ordem, não há hierarquia, não há disciplina, e aquele exército não vai funcionar como uma unidade coesa e unida e será derrotado na guerra. Então o princípio que Deus está trazendo é o princípio de quê? Da hierarquia, da autoridade. Não autoritarismo, não se confunda a autoridade com autoritarismo. A autoridade, ela não significa que um é melhor do que o outro, mas significa que um tem uma responsabilidade maior do que o outro de liderar aquele que está recebendo a liderança. E isso deveria ser a principal dor de cabeça de toda pessoa que tem autoridade sobre a outra. Seja o chefe sobre os seus subordinados, seja o pastor sobre os seus liderados, seja o marido sobre a mulher. Ou seja, a responsabilidade maior não é do liderado, e sim do líder. Nós vemos esse exemplo lá no Jardim do Éden, quando Deus passa a Adão a ordem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem primeiro se alimenta é Eva. Quando Eva se alimenta, nada acontece. Os céus não se fecham trovejando. Não, isso não acontece. O efeito danoso não acontece enquanto Eva está se alimentando, mas a partir do momento que ela dá este fruto para Adão e ele se alimenta, aí sim os efeitos do pecado se manifestam. Por que não se manifestaram com Eva? Porque Eva não tinha recebido esta ordem. A ordem estava sob a liderança de
Adão. Portanto, os efeitos do pecado se manifestam quando Adão quebra a ordem que Deus lhe havia dado. Terceiro item no primeiro tópico, a mulher e o véu. Pergunta o apóstolo: julgai entre vós mesmos, é próprio, ou seja, é decente, é conveniente que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? É uma pergunta retórica. Obviamente que a resposta só poderia ser não. Na cultura de Corinto, o véu representava duas coisas. Primeiro, que aquela mulher era uma mulher honrada. Segundo lugar, que aquela mulher era submissa ao seu marido. Ela tinha um marido acima dela. Ela não era uma mulher sem ninguém. Ela tinha um marido e esse marido cuidava dela. Ou seja, não era uma mulher que qualquer pessoa podia lançar mão e fazer o que quisesse. Era um sinal de dizer: se você fizer algo a esta mulher, você terá que se ver com o marido dela. A submissão é nesse sentido. Então o véu era símbolo da dignidade, da modéstia feminina. Apenas as prostitutas e as sacerdotisas cultuais dos cultos pagãos saíam em público sem o véu. Portanto, quando uma mulher era vista sem véu, seja na rua, seja numa cerimônia pública ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrando a si mesma e dando motivo para que sua reputação fosse questionada. E não apenas ela. Se ela fosse casada, essa desonra ela respingava sobre o seu marido. Uma mulher em Corinto participando do culto público sem véu seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje num culto com trajes mínimos. Seria vergonhoso isso. Pode imaginar a reação? Seria um escândalo e absolutamente inconveniente. Então, guardadas as devidas proporções, nós podemos entender por que o apóstolo Paulo gastou tanto tempo escrevendo sobre essa questão do véu. Não era apenas uma peça de roupa, não era apenas isso. Era todo um contexto cultural que significava a diferença entre honra e desonra da mulher e, por extensão, do seu marido. E como se tratava de cristãos, o mau testemunho seria muito pior. As pessoas olhariam aquela mulher cristã sem o véu e diriam: eu não quero ser cristão. Para me tornar desse jeito, uma pessoa que quebra as nossas regras, os nossos costumes, essa pessoa não merece confiança. Então, eu não quero saber nada dessa seita, dessa religião cristã. Se for para eu ficar desse jeito, eu quero distância. Então é por isso que Paulo escreve dessa maneira tão dura, podemos dizer assim, às mulheres da cidade de Corinto. A mulher tem espaço na igreja. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala das mulheres que oram e profetizam na igreja. Elas exerciam um ministério de oração e de palavra. O véu protegia a reputação das mulheres solteiras e a honra no casamento das mulheres casadas. Segundo tópico da nossa lição, a ceia do Senhor. Primeiro item, ordenança. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor é parte fundamental na liturgia do culto cristão. É uma das duas ordenanças de Cristo, batismo juntamente com a ceia. Então, qual é a exortação que Paulo traz aos coríntios sobre esse assunto? O apóstolo deixa claro que ceia não é apenas uma cerimônia qualquer, uma cerimônia vazia no qual se come pão e vinho. É uma proeminente, uma importante doutrina bíblica embasada em uma ordenança clara e direta de Jesus durante seu ministério terreno, e tem objetivos bem definidos. Não é uma refeição comum, não é apenas comer ou beber. Também não é o que muitos falam hoje, confundem o termo partir do pão, usado por Paulo, com repartir o pão. Há quem diga que não precisamos ir à igreja, participar do pão e do vinho, vamos fazer um sopão para os pobres, vamos fazer cestas básicas e distribuir aos necessitados. Quando fazemos isso, estamos realizando a ceia do Senhor, dizem tais pessoas. Nada disso. Partir o pão é uma coisa, a ceia do Senhor. Repartir o pão é outra coisa. As duas fazem parte da vida cristã. Não se está falando que participar da ceia nos exime, nos tira a responsabilidade de ajudar o necessitado, e muito menos que ajudar o necessitado compensa não participar da ceia do Senhor. Nada disso. São coisas totalmente
distintas e o cristão precisa das duas. A ceia é um memorial, uma lembrança de alguma coisa muito importante. No caso, a morte de Cristo é anunciada, é relembrada até que ele venha. Não significa dizer que ela está acontecendo novamente. Por isso que ela é um memorial, ela é uma lembrança do que aconteceu e do que acontecerá. Mas não é um sacrifício. Não é correto dizer que a ceia do Senhor é um novo sacrifício, que cada vez que realizamos a ceia nós estamos sacrificando novamente Jesus. Nada disso. O objetivo desse memorial, portanto, é relembrar e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Mas não é só. A ceia também é um instrumento de comunhão com o Senhor, chamado pelos primeiros cristãos de festa ágape, festa do amor. Ágape, palavra grega que significa amor, mas não é qualquer amor. É o amor de Deus. A ceia do Senhor também é uma ocasião de celebrar comunhão entre os irmãos. Nos lembrarmos que fazemos parte de um só corpo. E esse corpo é a igreja, do qual Cristo é o cabeça. Os elementos da ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quais os elementos da ceia? Eles são de grande importância para o estabelecimento da liturgia. O pão representa o corpo do Senhor, representa. Ele não é. Portanto, ali não se trata da carne e sangue de Jesus exatamente como estão no céu. Nada disso. Continua sendo pão, colhido do trigo, colhido, feito dos cereais, mas representa o corpo de Cristo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O vinho, o suco da uva, representa o sangue de Jesus. É chamado também de fruto da vide ou fruto da videira. Um fato curioso em relação ao vinho é que se trata de quê? De uma confirmação do compromisso de noivado nos tempos bíblicos. Naquelas épocas, depois de pagar o dote, geralmente eram em valores monetários, dinheiro ou bens, o jovem trazia o contrato de casamento, chamado de Pacto da Aliança. E por último, era oferecido à noiva uma taça de vinho. Se ela bebesse o vinho, estava aceitando o compromisso com aquele jovem. E, portanto, simbolicamente, a ceia é o momento no qual a noiva, a igreja, celebra a aliança. Ela reafirma o seu compromisso com o noivo Jesus. Que maravilha, que profundidade deste ensino. Veja, portanto, que a ceia não é uma mera reunião, uma mera liturgia como parte do culto. Ela é uma maneira da igreja dizer: eu sou noiva e o meu noivo Jesus, eu estou dizendo que sou fiel a ele. Eu estou dizendo que o meu compromisso é com ele e com mais ninguém. É isso que nós estamos a dizer quando participamos da ceia do Senhor. O significado. Item 3. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Devemos, então, celebrar a ceia de maneira como um memorial. Nesse memorial nos recordamos da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Este é o significado que encontra embasamento bíblico para a sua aplicação. A Bíblia Sagrada aponta a celebração da ceia como um memorial. Essa visão não estabelece seu modo de celebrar na hipervalorização dos elementos, e sim no seu simbolismo. O símbolo da ceia é justamente relembrar que Cristo morreu por nós, ele deu a sua vida por nós, e ele ressuscitou por nós também, para a nossa redenção. Apesar de não fazer parte da doutrina das igrejas pentecostais, corre em nosso meio um certo misticismo em relação aos elementos, ao pão e ao vinho, depois da oração feita pelos fiéis. Alguns pretendem dar um significado maior aos elementos e para a cerimônia, do que a ideia bíblica de um memorial. Para o catolicismo, por exemplo, os elementos, pão e vinho, se transformam realmente em carne e sangue. Então, o fiel católico é ensinado que aquela hóstia, na realidade, é carne e sangue de Jesus do jeito que estão no céu.
Essa doutrina, esse dogma, é conhecido como transubstanciação. Quanto a nós cristãos evangélicos, celebramos a ceia da perspectiva bíblica, ou seja, como um memorial público de fé. Terceiro e último tópico, a festa da salvação. Ainda sobre a ceia, é uma das ordenanças do Senhor Jesus, por isso ela é regularmente celebrada na igreja. Com que regularidade? A Bíblia não determina. Porém, pela leitura do livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos que o culto cristão era celebrado no primeiro dia da semana, o dia que hoje para nós é o domingo. E nesse dia de culto cristão, eles realizavam a ceia. Ou seja, eles tinham a ceia do Senhor toda semana. Outros relatos extrabíblicos de escritores da época da igreja primitiva confirmam esse fato. A ceia do Senhor em muitos lugares era semanal. Isso significa que devemos adotar essa periodicidade? Não. Até porque hoje em dia é muito comum nós termos culto todos os dias da semana em algumas igrejas. Então, teoricamente, poderia ser realizada a ceia do Senhor todos os cultos. Não haveria impedimento nenhum para isso. Como também não há impedimento nenhum para que ela seja realizada quinzenalmente, uma vez por mês. Isso cada igreja tem total liberdade, total autonomia de colocar conforme as suas condições. O fato é que ela precisa ser regular. Ela precisa ter uma periodicidade estabelecida pela igreja. A ceia é a festa da salvação e do perdão. Vejamos então algumas recomendações para participar da ceia do Senhor. O que a Bíblia recomenda para nós participarmos? Primeiro, examinar a si mesmo. O conhecido versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Após explicar sobre os elementos, o significado e a importância da ceia do Senhor, Paulo exorta o povo de Corinto a examinar a si mesmos antes de participar da cerimônia. Neste momento, cada participante deve ser juiz de si mesmo, conscientizando-se de suas atitudes e arrependendo-se dos seus pecados. É muito fácil, nesses momentos, querer examinar os outros. Saber da vida alheia, será que o irmão está em condições de participar da ceia? Mas qual é a ordem de Deus na sua palavra? Examine-se a si mesmo. É uma hora de contrição, discernimento, de perdão. É hora de se arrepender, de se converter para participar condignamente do pão e do vinho. Um detido autoexame é um requisito primordial para ser participante da celebração da ceia. Cada participante deve colocar a vida cristã na balança da palavra de Deus, observando se suas atitudes e pensamentos estão alinhados com o que Deus exige de nós. Segundo item do terceiro tópico: discernir o significado. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia, nova aliança, teve origem por ocasião da Páscoa, ou seja, Jesus participa da Páscoa judaica, mas ao final do jantar da Páscoa, ele institui agora a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Afinal de contas, a Páscoa, a antiga aliança, era apenas uma pálida figura daquilo que viria. A ceia tem a ver com a igreja celebrando a morte e ressurreição, aguardando a vinda do rei pelo seu sacrifício vicário, ou seja, seu sacrifício que nos substituiu. Ele se sacrificou por nós. É isso que quer dizer sacrifício vicário. E esse sacrifício trouxe de volta a realidade, a possibilidade de comunhão com Deus. É como se a cruz de Cristo formasse uma ponte pela qual nós podemos chegar a Deus. E o que significa discernir o corpo do Senhor? Significa evitar de participar de forma indigna, sem arrependimento. A ceia é destinada aos que creem em Jesus e querem celebrar a memória da sua morte e ressurreição e anunciar a sua vinda. É por este motivo que em muitas igrejas, para cear, a pessoa precisa ser batizada nas águas primeiro e estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Terceiro item, anunciar a morte e a volta do Senhor. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, desse trecho, até que ele venha, significa que ele não está no pão e no vinho. Portanto, isso é um forte golpe na ideia da transubstanciação que nós falamos ainda há pouco. Se ele já estivesse no pão e no vinho, se o corpo e o sangue de Jesus fossem o pão e o vinho, na sua integralidade, ele não viria, ele já estaria.
Nos tempos de Jesus, depois que celebravam o compromisso de casamento, o noivo não poderia tomar nada que fosse produto da uva. Ele iria fazer uma espécie de jejum do produto da videira. Ele não poderia mais comer uvas, nem sequer a casca da uva, tomar vinho ou suco de uva. Ele só poderia fazer isso quando acontecesse o casamento. Já para a noiva, a ordem era o contrário. Ela estava liberada para beber um cálice de vinho, a fim de lembrar em breve a chegada do seu noivo. Toda vez que ela tomava um cálice de vinho, era a lembrança: o meu noivo está chegando, o meu noivo virá para me levar. Aquele cálice de vinho que a noiva tomava era como ela reafirmando o seu compromisso. Eu tenho um noivo, e esse noivo eu tenho que ser fiel a ele. Eu não posso me esquecer dele. Ele está vindo me buscar. Veja, portanto, que o apóstolo Paulo e o próprio Cristo usam este simbolismo justamente para incutir nos irmãos de Corinto e em nós também a importância da ceia do Senhor. A igreja de Cristo, ao cear, portanto, ela está relembrando o seu compromisso. Relembrando: eu não sou de qualquer um. Eu tenho um noivo. E este noivo está vindo me buscar. Eu tenho que ser fiel a ele, eu tenho que me comportar, eu tenho que agir, as minhas atitudes têm que ser de tal forma que eu não o desagrade, que eu não o desonre. Portanto, quando nós participamos da ceia, nós estamos também anunciando que ele virá, que Cristo voltará para nos buscar. É bom então lembrar as palavras de Jesus: porque vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então vamos entender isso dentro do contexto da Páscoa judaica. A Páscoa judaica tinha várias rodadas de cálices de suco de uva, de vinho. Haviam 4 rodadas de cálices a serem tomados durante a ceia, durante a Páscoa, melhor dizendo. O primeiro cálice representava a alegria da libertação, por Deus tê-los libertado do Egito. É o que nós lemos no livro de Salmos. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Era isso que era o primeiro cálice, o cálice da salvação. Deus nos salvou da escravidão do Egito. É isso que significava. O segundo cálice representava a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Representava a alegria por Deus tê-los resgatado, por Deus ter cuidado deles, lhe dado vitória sobre os seus inimigos, lhes dado a terra de Canaã. Era essa o significado do segundo cálice. O terceiro cálice representava o Messias, que eles aguardavam. O Messias virá. E como prova de fé que ele vai vir, nós tomamos esse terceiro cálice. Esse era o significado. E o quarto, o último cálice, era o cálice do reino. O Messias virá e ele vai instalar o seu reino. E nós estaremos nesse reino participando. Esse era o significado. Mas observe que Jesus ele participa apenas dos 3 primeiros cálices. Este último, ele não participa. Ele dá aos seus discípulos: tomai-o e repartiu entre vós. Ele não bebeu do quarto e último cálice, o cálice do reino. Por quê? Por que ele não bebeu? Porque era uma maneira dele dizer: eu vou beber este cálice com vocês no futuro, lá na frente. Eu vou voltar, eu vou instalar o reino de Deus, e nesse dia eu vou beber o cálice com vocês. Era essa a mensagem que ele queria passar. Talvez os seus discípulos não entendessem ainda isso naquele momento, mas é o que nós entendemos hoje. O cálice que nós tomamos na ceia do Senhor é o cálice do reino. É o cálice anunciando: o reino de Deus virá, quer as pessoas queiram ou não, quer as pessoas acreditem ou não, o reino de Deus virá. Ele será instalado pelo Salvador, pelo Messias. Ele virá como rei. Ele não virá para salvar, ele virá para reinar. E nós faremos parte deste reino. É isso que nós estamos reafirmando quando tomamos o cálice do Senhor. Que lições maravilhosas, portanto, que a palavra de Deus nos reserva dentro dos ensinos da ceia do Senhor. Então, concluímos com a nossa aplicação pessoal. A ceia do Senhor é uma ordenança dele como um memorial da sua morte e ressurreição. E além disso, ela anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus. Aqui está um resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição número 8, e na sua
congregação, na sua igreja, com certeza você irá aprender bastante, irá explanar mais sobre esse assunto e aprenderemos uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.